A partir de agora, visão do momento. Informação e credibilidade. Falando de política, economia, saúde, educação e segurança pública. Mediador, Dr. Ramon Butti. Visão do momento. Só aqui. Bem, ouvintes da Rádio Visão, estamos aqui hoje para mais um Visão do Momento, recebendo em nossos estúdios o Elson Torres, ele que é o presidente da APA, Associação de Proteção aos Animais, em Uberlândia. Vamos iniciar a nossa conversa com o Elson para falar sobre quem é o Elson, o que ele faz, né? E em seguida vamos falar especificamente sobre a APA. Fala um pouquinho sobre você para nós, Elson. Boa tarde, ouvintes. Meu nome é Elson, tenho uma formação em administração, trabalho com vendas e sou presidente de uma associação que é a Associação de Proteção dos Animais. Essa associação, ela está sediada onde? Essa associação ela fica no bairro Rancho Alegre, aqui na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Ela tem uma estrutura física com um local adequado para a alocação de cães e gatos. Isso, é uma chácara que a gente tem, que ela tem canis e gatias, então ela acolhe pets, sendo cães e gatos. Esses animais, através da APA, eles são feita a admissão deles lá na APA. Como é que é feita a coleta desses animais? Hoje nós estamos inclusive com a superlotação, minha capacidade real é em torno de 250 animais, eu estou com quase 500, quase que o dobro do número de animais. A grande maioria dos que são recebidos hoje são abandonos, ou o animal que está em um estado deplorável, muitas vezes a gente acaba acolhendo, mas mesmo sem poder. Eu não teria estrutura para receber mais animais, às vezes os animais são abandonados na porta, e a gente passa eles para dentro e os coloca em adoção, trata e os coloca em adoção, mas realmente eu não tenho mais capacidade para estar acolhendo animais. Essa atitude das pessoas que fazem isso, abandonar o animal na porta da instituição, estão agindo de maneira indevida. Mesmo porque, já que a instituição está superlotada, né, está acarretando problemas para vocês. Sim, inclusive foi bom o senhor ter tocado nesse assunto. As pessoas têm que entender que o abandono ele é crime, inclusive com detenção. Pessoa sendo filmada, fotografada ou tendo testemunhas, ele pode ser chamado ao Ministério Público e ter que responder por isto. A pessoa, quando abandona um animal e ele não pensa no que ele está fazendo, ele pode estar aí colocando inclusive em risco este animal. Muitas vezes as pessoas acham que deixando na porta de uma associação, de um abrigo, de uma ONG, que o animal vai ser melhor cuidado. Muitas vezes essa ONG, essa instituição não tem estrutura para acolher esse animal. Ele pode estar levando o animal inclusive para uma situação pior do que a que ele tinha, às vezes, na casa do dono do animal. E com essa demanda, né, com esse abandono de animais na porta da instituição, não tem como vocês fazer coleta ou receber animais de outras instituições, mesmo que seja lá do controle de zoonose, para acomodar lá nas instalações de vocês. Exatamente, nós estamos, como eu disse, com o dobro da minha capacidade. Hoje a gente não consegue nem ajudar as outras instituições e os protetores independentes que fazem um trabalho muito bonito, né, um trabalho similar ao que a APA faz e que a gente não consegue hoje angariar esses animais. Nós inclusive fazemos feiras de adoção todos os sábados para diminuir um pouco o número de animais que a gente tem, mas a maioria dos animais adotados são filhotes. A gente tem em torno de 20 abandonos por semana e a gente faz as feiras para que esse número não cresça mais ainda, mas geralmente as adoções se faz por filhotes. Como é que é o trabalho lá? É voluntário? Vocês têm funcionários fixos? Quem que mantém a instituição? Na verdade, aos finais de semana e aos feriados a gente recebe voluntário e a gente precisa muito desse voluntariado. É interessante que a pessoa que queira ajudar, que seja prestativo, que goste da causa, que queira ajudar uma instituição, nós recebemos, estamos de portas abertas para receber esse voluntariado. Então é sábados, domingos e feriados, a partir das 9 horas, de 9 às 14. Nas feiras de adoção que acontecem aos sábados, que vai de 9 até às 15 horas. Em eventos específicos a gente precisa de muito voluntariado, mas dentro da associação aos meios de semana, a gente tem 3 tratadores e 2 veterinários contratados. Então isso nos gera um custo elevado e a gente tem que correr atrás de recursos para manter a associação. Quer dizer que basicamente vocês trabalham com um efetivo pequeno, contratado, custo de doações. Exatamente. A gente, para poder manter a APA hoje, pagar esses veterinários, compra de medicação, compra de ração, produtos de limpeza, a gente depende basicamente de doações e de venda de alguns produtos que nós temos e alguns eventos específicos que a gente faz, como rifas, jantares, bazares, e alguns eventos para arrecadar fundos para poder manter a associação. Quem quiser fazer uma doação para a APA, como é que deve proceder?
Tá, nós temos contas bancárias, a pessoa pode se dirigir ao site da APA, que é www.apauberlandia.org.br, ou o Facebook da APA, Facebook APA Uberlândia, que tem as contas bancárias. As pessoas podem entrar em contato através do telefone 996770358, eu vou repetir, 996770358, ou nos contactar que nós recolhemos doações de ração, de produtos, de roupa, o que ele quiser doar, que seja útil pra gente também vai e recolhe essa doação. É muito importante frisar bastante isso, não é, Elcio? Porque é um trabalho que exige muito das pessoas, né? Principalmente dentro do voluntariado, a pessoa está ali porque realmente gosta do que faz, né? E ama os animais e por isso ela tem que estar sempre ali presente, olhando por isso e buscando recursos para poder não só manter o serviço administrativo ali com os tratadores e os médicos, né? Como também o alimento para os cães e gatos. Sim, a gente pede inclusive que as pessoas que vão para lá para ser associados, para ser voluntários, que tenha despreendimento, que vá preparado para se sujar, porque os animais brincam muito com a gente, mas que tenha um pouco de atenção, um pouco de carinho. Os animais são muito carentes, a gente fala que o voluntário faz um trabalho talvez que nós tratadores, nós da diretoria não fazemos, que os voluntários não fazem, pela falta de tempo. A gente cuida de quase 500 animais, então esse voluntário é que vai dar um banho, é que vai pôr uma coleira e vai passear, é que vai brincar com o animal. Então a gente pede para que tenha um pouco de tempo, na verdade, e que vá com a roupa preparada para sujar, porque eles vão com certeza brincar com vocês e interagir com o voluntariado. Então quem gosta é um lugar muito aprazível. Quem gosta e tem ali uma vontade de colaborar, é importante que compareça e também dê a sua contribuição, né? Porque realmente é um trabalho que a gente que gosta de animais, a gente acha, né, muito salutar e realmente traz a pessoa ali para realmente fazer aquilo que gosta. Sim, a gente até brinca, na verdade, porque é um amor incondicional. O animal, ele tem hoje um carinho, uma atenção que muitas vezes a gente não encontra no ser humano, a gente não encontra nas pessoas. É um amor gratuito, onde não se preza por dinheiro. Então, para quem realmente quer receber carinho, uma associação como a nossa e como outras tantas que existem hoje no país, é um lugar ideal, tá? Seria um lugar onde você vai dar carinho e com certeza você vai receber muito mais carinho e muito mais atenção do que você leva. Você sai gratificado. Pela sua colocação, proporcionalmente ao número de animais que são acolhidos, o número de animais que são adotados é infinitamente menor. Você está falando que são adotados mais os filhotes. Sim, hoje existe inclusive um preconceito muito grande com relação à adoção de adultos. É uma pena, as pessoas não têm conhecimento e as pessoas priorizam os filhotes. Por uma série de motivos, eles alegam que o animal vai crescer e que o animal adulto já tem seus vícios, suas manhas. Muito pelo contrário, na verdade o animal adulto ele já tem o tamanho dele, já tem a característica do animal, se ele é um animal mais brincalhão, se ele é um animal mais quieto, se ele é um animal que late muito, se ele late pouco. A pessoa tem que perder um pouco, achar que o animal não vai se socializar com você. Posso garantir com certeza, com conhecimento da causa, não estou falando nem pela associação, por mim mesmo que tenho 11 animais, o animal se adapta. Se você der carinho, ele vai te dar carinho. O animal se adapta perfeitamente à sua casa, ao seu espaço. Então perca um pouco de preconceito, adote um adulto. O adulto é tão carinhoso quanto o filhote, às vezes até mais. Os animais, quando são doados ou adotados, eles são imunizados, recebem todas as vacinas, já vem com cartão de vacina, tudo certinho. Sim, sendo o filhote, vai depender muito da idade dele, mas nós não entregamos o filhote com pelo menos uma vacina que seria a óctupla, o pessoal conhece como V8 ou V10, que é a vacina que combate algumas doenças virais, dentre elas a mais conhecida que é a sinomose. E a gente pede e recomenda realmente que as vacinas estejam em dia. Então nós entregamos o animal vacinado, se adulto nós entregamos ele inclusive castrado, tá? Todos os nossos adultos saem da associação já castrados para evitar esse crescimento populacional. Então nós entregamos o animal vacinado, vermifugado e se adulto, inclusive castrado. Então a gente pode observar que caso não ocorra a contribuição das pessoas com a adoção e também com o não abandono dos cães nas ruas, né? A gente não tem como amanhã diminuir esse número de animais que vocês têm hoje abrigados lá na APA. Sim, isso é muito preocupante, que a gente está falando o tempo todo de APA, mas existem estudos de cerca de 30 mil animais já soltos nas ruas de Uberlândia. Crescimento populacional absurdo, porque o cão tem o cio a cada 6 meses e o gato a cada 4 meses. Então, se não começarem um programa de castração em massa e adoção em massa, esse número vai crescer com a projeção de 2025 de algo em torno de 100 mil animais soltos nas ruas. E aí sim, a APA sozinha, junto com os protetores, não vai dar conta de atender essa demanda. Como eu disse, a gente tem em torno de 500 animais
que eu estou superlotado, mas vamos considerar que esse fosse o meu limite, eu não posso pegar os 25 mil, 30 mil animais soltos nas ruas. A gente precisa que a população se conscientize, principalmente com a necessidade da castração dos seus animais. Por falar nisso, Celso, qual que é o perfil daquele indivíduo, daquela pessoa, né, que abandona um cão, né? Por que isso acontece? Você tem ideia disso lá? Alguns casos realmente por crueldade, por maldade, a pessoa não pensa que está lidando com uma vida, e nós temos que falar que a pessoa está adotando uma vida. Como eu já tinha dito anteriormente, que existe penalidades para a pessoa que maltrata e que abandona um animal, mas alguns são realmente por ruindade, por maldade. Outros porque, como eu disse, a pessoa não preocupa em castrar o seu animal, a sua cadela ou a sua gata, ou o seu cachorro ou o seu gato, e a hora que vem uma ninhada, ele considera uma ninhada indesejada. Se ele fosse responsável pelos seus atos e tivesse castrado esse animal anteriormente, ele não precisaria estar preocupado com essa ninhada. Existe também os abandonos da pessoa que pega um animal e não tem condição de cuidar. Se trata de uma posse responsável, você tem que entender que o animal tem as suas necessidades, que ele precisa de ração, que ele precisa de remédio, que ele precisa de uma atenção, que ele vai fazer o seu cocô e seu xixi sim, que ele precisa de passear, como eu disse, voltando, trata-se de uma vida, e a pessoa ao longo que o animal vai crescendo, ele vê que não pode cuidar e vai lá e abandona o animal. Então as pessoas têm que entender que se você não tem condição realmente de ter um animal, não tenha. Se você tem uma projeção de mudar para um apartamento, existe também muito abandono por questões de mudança, que a gente não concorda, mas as pessoas alegam, estou mudando de uma casa, estou indo para um apartamento e não aceito um animal. Então se a pessoa já projeta essa mudança para um apartamento, apesar de que a lei faculta que se tenha sim seu animal dentro do condomínio, desde que ele respeite a lei do silêncio. Então se você acha que no futuro vai ter esse problema, é melhor não ter o animal. Pegar um animal para daqui 3 meses mudar para uma casa ou para um apartamento e não poder levar o animal é uma crueldade sem limite. Exatamente. A pessoa tem que pensar muito antes de ter um animal, né? Então, vamos falar depois do nosso intervalo. Nós vamos para um breve intervalo agora, Elcio, porque a gente volta em seguida para falar sobre a questão dos animais na rua, que você citou agora há pouco. Os melhores debates acontecem aqui. Visão do momento. Bem, ouvintes, retornamos aqui com o Elson Torres, ele é o presidente da APA, Associação de Proteção aos Animais, em Uberlândia. Retornamos à nossa conversa, Elson, com relação à esterilização dos animais que estão nas ruas, que entidade que é credenciada ou está apta legalmente para fazer isso aqui em Uberlândia? Sim, hoje, voltando a falar, nós temos um número muito grande de animais nas ruas e inclusive de pessoas que não têm condição de castrar seus animais. O Centro de Controle de Zoonose faz um cadastro para a liberação de algumas fichas de castração junto ao Hospital Veterinário da UFO. Então você faz o cadastro no Centro de Controle de Zoonose e algumas pessoas são atendidas, mas esse número é muito baixo, é algo em torno de 200 castrações ao mês, e somente a UFO faz esse procedimento através da zoonose gratuitos. A grande maioria das clínicas veterinárias de hospitais veterinários de Uberlândia tem médicos veterinários cirurgiões que podem fazer essa castração, e você vai encontrar os mais diversos valores, do valor mais baixo ao valor mais alto. Existem algumas clínicas que facilitam o pagamento, que dividem no cartão, existem alguns programas de castração em massa, que são programas feitos e elaborados por alguns protetores que fazem mutirões de castração, mas a gente está tentando um programa e um projeto para incluir outras 2 faculdades do município que também tem o curso de veterinária, que é a Unipac e a Unitri. Eles estão começando a formar suas primeiras turmas de veterinária e obrigatoriamente os alunos vão ter que passar por esse estágio. Num primeiro momento eles não tinham necessidade, mas eles começam a se formar e vão precisar disso. Então a gente está tentando interagir aí com as 2 outras universidades com o curso, mas hoje, legalmente falando, essa castração gratuita só se dá através da UFO, passando-se por um cadastro, por um processo seletivo junto ao Centro de Controle de Zoonose. Existe alguma lei municipal que estabeleça essas condições, ou mesmo alguma contribuição do poder público municipal para com a APA em termos financeiros? Infelizmente é muito pequeno. A gente tem uma ajuda sim através do Ministério Público na promotoria, nas pastas de meio ambiente, alguma multa que pode ser revertida. A prefeitura tem uma pequena subvenção que nos repassa. Não existe, além disto, nenhuma ajuda contínua, fixa para a associação. A gente depende, volto a falar, basicamente do voluntariado do contribuinte, daquele associado que quer nos ajudar e que quer contribuir.
Então seria viável que algum legislador aí atual, algum vereador atual atentasse para esse problema e legislasse ali, criando algumas condições para melhoria desse, não só a questão da atribuição dos centros zoonoses, como o cadastro e o convênio com a universidade, através do Hospital do Veterinário, como também para subvenção lá para vocês. Sim, constantemente nós estamos na Câmara, né? Eles estão nesse primeiro mês, inclusive na primeira plenária, nós já conversamos com alguns vereadores. Esses vereadores, existe uma comissão da causa animal que foi elaborada, tem 3 vereadores que estão nessa comissão, e a gente briga constantemente realmente para que a lei seja mudada, para que os animais sejam vistos com outros olhos, né? A gente tem que entender, inclusive, que a gente bate muito na tecla de que saúde animal tem a ver com saúde humana. Então, o problema de animais nas ruas, da população errante, é um problema de saúde humana. Algumas doenças são acometidas e são transmissíveis para o ser humano. Então a gente gostaria realmente que os vereadores, né, a legislatura atual, olhasse para a causa animal, tanto para a APA quanto, como eu disse, para os protetores, para as pessoas que têm dificuldades em castração, em vacinação, em tratamento de seus animais, que olhasse com outros olhos. Lembrando, inclusive, que a gente sempre fala, o animal não vota, mas o dono vota. Mas eu diria também o seguinte: nós temos doenças que são doenças graves que podem ser transmitidas através do mosquito, mas que o hospedeiro é o cão, né? Igual a leishmaniose, que nós não temos incidência aqui, pelo menos a gente não tem notícia de nenhum caso aqui em Uberlândia ainda, né? Mas aqui no noroeste de Minas a gente já tem notícias de algumas pessoas que foram infectadas pela leishmaniose. Vocês têm algum trabalho a respeito disso? Tem conhecimento de alguma coisa que pode ser feito para evitar que isso chegue aqui a nós? Realmente a leishmaniose é uma doença que ela pode acometer o ser humano, né? Então, e o hospedeiro acaba sendo o cão, e a gente pede para que realmente se tenha um controle disso em cima de limpeza dos locais. Existem algumas coleiras específicas para o combate desse mosquito, olhar o local que ele está alojado, estar sempre limpo. Cúmulo de água é um mosquito similar ao Aedes aegypti, né? Então, que existe, como eu disse, uma coleira que elimina, que afasta esse mosquito. Realmente a nossa região, graças a Deus, não é uma região que a gente tenha conhecimento de surto de leishmaniose, mas é uma doença gravíssima e que pode, inclusive, levar ao sacrifício do animal. Então a gente pede para que realmente tenha todo o cuidado, que se compre essa coleira, que mantenha o animal no local limpo, que se faça o controle, assim como a vacinação, né? Então, voltando a falar que se trata de uma vida, se você tenha cuidado com os dispositivos, os produtos que eliminam o carrapato, a pulga e a mosca que transmite a leishmaniose. Bem, Elson, nós temos notícia de que a maioria dos cães que se encontram acolhidos na APA, ou mesmo aqui que se encontram na rua, são cães sem raça definida, ou seja, o famoso vira-lata, né? Que às vezes são os cães mais amorosos que existem para conviver com o ser humano, né? Isso é verdade? A maioria são assim mesmo? Ou vocês têm também lá cães de raça, né? Que vem aí até, vamos dizer, chamar assim, cães com pedigree? Sim, hoje a grande maioria, a gente pode falar que em torno de 95% dos animais abandonados lá são os SRDs, sem raça definida, que são os famosos vira-lata. Mas existe sim, infelizmente hoje existe um número crescente de animais de raça, tanto cães quanto gatos, que são abandonados. As pessoas vão a um pet shop, compram um shih tzu, que é o animal da moda, e a hora que ele acomete de uma doença de pele, por exemplo, que começa a ser um tratamento e a pessoa descobre que vai gastar de 800, 1.500 reais, ele não quer tratar do animal e ele acaba abandonando. Então, infelizmente, também existe hoje um crescimento de animais de raça. O que não acontecia no passado, hoje já existe animais de raça sendo abandonados, basicamente quando ele se acomete de uma doença. Aí não existe o amor, você vai lá e abandona o animal. E qual que é o mais comum entre esses de raça? Eu poderia dizer que hoje se abandona muito, principalmente poodle e o basset, que é o famoso salsicha. Eu já adotei um poodle e um basset e arrumei uma pessoa que fez o acolhimento deles para mim. Mas a gente que gosta de cães, a gente tem que alertar as pessoas, porque você citou o abandono do animal é crime, como uma contravenção, não é isso? E o maus tratos dos animais também é uma contravenção, porque essa pessoa tem que estar bem focada nisso, que está cometendo uma contravenção penal prevista com a penação. Exatamente, a pessoa tem que entender que trata-se de um crime, e é um crime que choca a sociedade, choca o poder público, e eu falo assim, principalmente a gente
na prestação de contas da gente, você está fazendo contra um ser indefeso. Isso talvez seja o pior, porque todo e qualquer crime tem que realmente ser punido, mas quando você comete um crime contra um ser indefeso, que confia em você piamente, acaba sendo mais cruel. Um animal que reconhece você como dono, que tem total confiança em você, que tem um amor incondicional por você, que ele é agredido, que ele é abandonado, que ele é chutado. A gente vê casos absurdos de colocar fogo, de quebrar patas, de furar os olhos, coisas absurdas, né? De jogar debaixo de uma linha de trem, coisa que não dá para aceitar. Então a pessoa realmente merece ser punida com todo o rigor da lei. Nós temos uma diferença entre animais domésticos e animais silvestres, para as pessoas entenderem, né? Por exemplo, já tivemos notícia que pessoas adotam um lobo, por exemplo, né? Uma raposa, por exemplo, que é um animal que se assemelha muito em gênio com os cães, apesar de ser um animal silvestre, né? Esse animal, ele não pode ser acolhido pela Associação de Proteção aos Animais, ele tem que ser acolhido lá pela Polícia Florestal, que vai fazer sua destinação ao local destinado a ele a ser reincorporado na vida do campo, né? Na vida natural dele. Exato, e alguns animais silvestres, muitos deles, inclusive o IBAMA não permite que se cuide desses animais em casa, né? Eles têm que ser reinseridos na natureza novamente. Então a associação hoje não tem espaço adequado para colocar esses animais, para acolher esses animais, e existem leis realmente que esses animais têm que ser acolhidos ou pela polícia florestal ou ambiental, depende de cada região. O IBAMA também cuida em algumas regiões e geralmente o primeiro procedimento é procurar o hospital veterinário da UFO para algum atendimento veterinário e para que esse animal, depois de cuidado, seja reinserido novamente na natureza, no seu habitat natural. Quer dizer, nesse caso, a pessoa encontrando um animal, sendo um animal silvestre, deve encaminhá-lo ao hospital veterinário da UFO. Isso no caso de necessidade de procedimento de atendimento. Se não, ele deve chamar a polícia ambiental ou a polícia florestal e destinar este animal a quem realmente cabe o transporte, o manuseio desse animal. Até mesmo porque eles sabem conduzir esse animal. Algumas vezes o corpo de bombeiros também é chamado, né, para capturar alguma cobra, alguma coisa assim, mas tem que ser realmente, inclusive, quem tem conhecimento de manuseio e de transporte desse animal. Olha, assim, se tratando de animais domésticos, nós temos também os equinos. A APA também não tem local adequado para colocar equino. Não, hoje, como eu disse, primeiro nossa chácara é uma chácara de pouco mais de 5 mil metros. Tanto os equinos quanto os bovinos, a gente não tem condição realmente de acolher. Nós orientamos com relação a maus tratos, com relação ao transporte, a gente orienta qual procedimento deve ser feito, mas nós não temos como acolher estes animais também, não. Nem os pássaros. E muito menos os pássaros. Inclusive tem que lembrar que nós temos gatos na associação, seria complicado ter os pássaros também. Então a gente não tem como realmente acolher esse tipo de animal. Porque a gente tem visto muito, porque as pessoas compram, né, aqueles calopsita, compra aqueles, como é que chama? Os periquitos. Os periquitos australianos, né, que a gente chamava antigamente de periquitos. Os canários belgas. Os canários belgas e tal, e depois a gente começa a ver que eles estão voando aí pela cidade, né, principalmente onde tem uma área verde, eles estão ali em busca de comida até, né. Isso está sendo muito comum, mesmo porque nós tivemos um desaparecimento de várias espécies de pássaros, né, que hoje estão voltando para a cidade por causa do alimento, né. Hoje nós vemos muito canarinho da terra, né, muitos bentivis, as maritacas, né? O sabiá, o João de Barro, a gente já vê muito desses pássaros, o anu, a gente já vê muito na zona urbana disso, né? Eu tô perguntando sobre isso para a gente poder dar um direcionamento pro nosso ouvinte, né? Para ele entenda essa situação, para ele encaminhar para quem de direito. Da mesma forma que o animal silvestre, as aves, a grande maioria das aves, deve-se procurar a polícia ambiental. A polícia vai direcionar se esse animal pode ser um animal, inclusive, de cativeiro. Algumas dessas espécies não poderiam ficar em cativeiro. As pessoas têm que entender que algumas aves não nasceram para ficar, aliás, na grande maioria, não deveria ficar dentro de uma gaiola, né? Mas existe, inclusive, o crime com relação também a se manter algum animal em cativeiro que não se deva ficar dentro de uma gaiola ou dentro de um viveiro. Então, procure as autoridades, procure as autoridades competentes para você evitar, inclusive, um problema para você sério lá na frente. Se o animal também tiver acometido de alguma doença, alguma enfermidade, se você puder encaminhar a UFO também vai fazer esse procedimento. Bem, Elson, nosso tempo já se esgotou. Nós falamos aqui hoje com o Elson Torres, ele é o presidente da Associação de Proteção aos Animais. Gostaria que você encerrasse aqui a nossa conversa, né, para incitar realmente a população a levar doações lá para vocês, levar as rações lá para vocês e também evitar de abandonar animais de frente à associação.
Sim, eu agradeço pela oportunidade de dar a entrevista, tá? A gente gostaria sim de convidar toda a população, voluntário e o visitante, para que vá conhecer a associação. A associação está de portas abertas aos sábados, domingos e feriados, de 9 às 13 horas. A gente precisa muito de ajuda e essa ajuda vai desde a ração até o produto de limpeza, o medicamento. As pessoas que tiverem dúvida com relação ao endereço, podem entrar em contato com a gente pelos telefones 996770358 ou 991961078. O Facebook da APA, a gente dá o endereço com o localizador, inclusive com o mapa, então pode entrar no Facebook da APA que a gente vai dar o localizador com linha de transporte que passa na porta da APA, então o Facebook seria uma ferramenta importante para que você localizasse. Então é Facebook APA Uberlândia. E a gente, além da visita, a gente pede para que as pessoas realmente tenham todo o cuidado com relação ao abandono. A gente precisa realmente cuidar melhor desses animais que estão aí na cidade. Bem, Elson, nós agradecemos muito sua presença aqui conosco, né? Falamos sobre a Associação de Proteção aos Animais e o trabalho que vocês realizam, que a gente dá muito valor e sabe, né, o tanto que isso é importante para a cidade. Lembrando às autoridades, dentro da sua projeção, que nós temos que fazer um trabalho de futuro, porque senão daqui a pouco tempo nós teremos 25 mil animais soltos pelas ruas da cidade, né? E que isso poderia ser evitado com ações profiláticas, quais sejam a castração e uma presença mais efetiva do Poder Público Municipal através dos centros zoonoses. Muito obrigado e eu agradeço muito sua presença aqui conosco. Os melhores debates acontecem aqui. Visão do momento. Só aqui. Visão FM.